vezes o 5. Para eu poder me manter no 3, que é o mais barato, que começa em 5% de alíquota, eu tenho que ter 28% do meu faturamento, eu tenho que gastar com folha de salário. Isso somando Desculpa, folha isso no Simples. no Simples No Nacional. Simples, Então, tá. primeiro cenário, Simples Nacional. O mais barato do Simples Nacional, anexo 3, só que eu tenho que gastar 28% do meu faturamento Com em folha. Isso somando, inclusive, para o labore do médico. Só, desculpa, rapidinho, gente. Quando ela está falando folha, é muito importante falar que assim, é prestador contratado como PJ. Isto não é folha, isto é um fornecedor de serviços. Então, quando você está falando de um laboratório que contrata médicos como PJ, obviamente, esse PJ não conta como carga salarial, como funcionário. Isso, perfeito. Tá? Perfeito. Esse é o primeiro cenário. Ou, quando eu não consigo usar esses 28%, automaticamente vou para o anexo 5, que é impagável. Ele já começa em 15%. Então, muito provavelmente, quem não consegue se manter nesse primeiro perfil do anexo 3, já vale a pena ir para o lucro presumido. E dentro do lucro presumido, a gente já tem a possibilidade de fazer a equiparação, que segura, né? Vamos segurar essa informação aqui, que eu vou trazer aqui mais tarde alguns valores que eu vou mostrar o quanto vale a pena a equiparação, inclusive para aguentar o impacto do aumento da carga tributária. É muita diferença, doutor. E assim, às vezes, é 70%. Quando a gente vê isso em valor, a gente entende em dinheiro, a gente consegue entender o que tem a ver com o pagar os nossos sonhos, aqueles que a gente está pagando dinheiro a mais. Então, Simples Nacional, lucro presumido com equiparação, ou até o lucro real, que normalmente ele é utilizado mais... Lucro real, normalmente a gente não fatura o suficiente para tanto. Não, e assim, tem que ter uma organização muito grande, porque o que é lucro real? Eu tenho receita X e despesa Y. Um contra o outro é o lucro real. É quanto eu realmente tenho de lucro. Só que para eu conseguir fazer esse abatimento, eu tenho que primeiro ser extremamente organizado, eu tenho que ter tudo muito contabilizado, eu tenho que ter documento de tudo. O contador tem que ser assim, ele tem que estar pau a pau, sabendo de tudo que se passa ali. E o médico tem que ajudar, porque o contador sozinho não consegue fazer. Não, pois é, eu falei brincando aqui, mas realmente isso. Qual que é a grande dificuldade mesmo? É porque você chega ao ponto que você tem que ter um escritório de contabilidade dentro do laboratório para você conseguir fazer isso. Então, dependendo, vale a pena a gente ter o quê? Um lucro presumido com equiparação e não precisar ir para um lucro real. Então, a gente vai falar que uma das soluções também, como resultado de redução da carga tributária, o planejamento tributário, que eu vou chegar lá, e um deles é escolher o melhor regime, simples, presumido ou real. Bom, o que acontece? Então, esse é o nosso atual cenário. Ou você é pessoa física, ou você é pessoa física com jurídica, jurídica Simples Nacional, presumido ou lucro real. Atual tributação. Beleza. Agora, com a reforma tributária, o que veio e aconteceu? Alguns tributos vão deixar de existir, outros não foram mexidos ainda, tá? Então, até vou aqui para a tela. Só para vocês terem entender. Hoje, eu não tenho o quê? Eu tenho todos esses que estão vendo no lateral. PIS, COFINS, ISS, que é o Imposto sobre Serviço, a parte federal, a parte estadual. Só que, a partir de 2026, quando entra a nova reforma, nós teremos o IVA. O IVA já é um tipo de tributo utilizado em vários países da Europa e agora chegou aqui o nosso IVA tupiniquim, o IVA nacional. E o que é IVA? Ele vai ser dividido em CBS e IBS. Para nós, pensando em clínicas, na área médica, a gente vai pagar os dois. Por quê? CBS eu estou pagando o atual PIS e COFINS, que é as contribuições, e o IBS eu estou pagando a parte do Imposto sobre Serviços. Então, a partir de janeiro de 2026, a gente continua pagando tudo que se paga hoje e começa a introduzir o IVA percentualmente, gradativamente, ele vai aumentando até 2033. A questão é o seguinte, e qual que é a alíquota? Quanto percentualmente a gente vai pagar de IVA? E é isso que o doutor a gente estava falando, que a gente não sabe ainda o percentual. Ele vai de 26,5% a 28% de alíquota. Ou seja, quando vai definir, talvez ali em dezembro, todo mundo comendo lentilha, estourando um espumante e pulando ondinha, talvez saia... Até o dia 30, até o dia 30 saia a definição. Podem fazer isso. Agora, o que não foi mexido ainda pela reforma tributária, e isso é um benefício para nós, e segura essa informação, até vou trazer aqui para a tela. A gente mexeu no que na reforma? Nos impostos sobre o consumo, sobre os bens e sobre os serviços. Só que o que havia de renda, tributação do imposto de renda, não foi mexido ainda. Ou seja,
nem da pessoa física e nem da pessoa jurídica. E eu até deixei em amarelo ali um post-it, porque já a gente vai falar sobre equiparação de serviços hospitalares com um grande benefício dentro da lei para a gente diminuir essa carga tributária. Ou seja, é a hora de aproveitar a equiparação, já que eu não mexi com a questão do serviço. Bom, o que acontece? Quando eu falei de alíquota da nova tributação, que é o IVA, de 26 a 28, a gente sabe que eles decidiram que 60% dessa alíquota a menos é o que o médico vai pagar. Área médica, né? Desculpa, isso eu ia perguntar, porque eu confesso que eu achei muito confuso esse texto. Tá, perfeito. Então, quando eu li, eu fiquei na dúvida se isso se referia ao faturamento do médico pessoa física ou de uma pequena empresa, vamos dizer assim, ou qualquer empresa da área de saúde, da área médica, cai nessa categoria do desconto, né, de 60%. Ótima pergunta, doutor. Sim, todo mundo, porque a pessoa física, ela também vai pagar IVA. A pessoa jurídica também vai pagar IVA. Então, todo mundo que tem serviços médicos da área de saúde, vai ter essa alíquota reduzida. Então, por exemplo, se for definido que é 26,5% o IVA, a população de forma geral, eu como advogado, vou pagar 26,5%, tá? Algumas áreas foram beneficiadas, o que é justo. Vamos cair para uns 15%, então. Vai cair para... Se eu pensar em 26, vai cair para 10,6%. Tá? Ou seja, eu vou pagar só 40% da alíquota. De 26,5%, eu tenho um desconto de 60% e ela cai para 10%, tá? 10,6%. Ou seja, por que deram isso? É um benefício para o médico? Pô, mas é necessário. Na verdade, assim, tentar diminuir o impacto do aumento. Isso. Né? Até porque a gente sabe que isso vai chegar no paciente. Né? Exato. O medicamento também vai ter esse mesmo tipo de redução. Então, assim, é para tentar assegurar que no momento que eu trago uma carga tributária aumentada, eu consigo pelo menos manter para a área de saúde, para quem presta esse serviço, para que ele consiga prestar um serviço com um tributo mais barato. Para que, né, o consumidor, o paciente, não sofra tanto impacto. E mesmo assim, com esse desconto de 60% da alíquota, em vez de pagar 26,5%, pagar 10,6%, mesmo assim a gente vai ter aumento de carga tributária. Então imagine se eu fosse pagar a alíquota cheia, se fosse 26,5%. Então assim, eu estou falando de 10,6% de IVA, considerando 26,5%, mas não existe definição ainda, tá? Eu acredito que... eu aposto nos 28%. Isso, é de 26,5% a 28%, é que eu estou sendo assim... Nessa hora, então, nessa hora eu prefiro, tipo assim, eu prefiro ter uma surpresa boa do que uma decepção mais real. Né? Tá bom. Eu trouxe aqui no slide um cálculo, só para vocês terem uma noção do quanto já aumenta de cara com a carga tributária da nova reforma. Só pra vocês terem uma ideia, se eu pegar hoje uma clínica, né, que esteja pelo lucro presumido, que fature e tenha uma receita de R$100 mil, quanto que ela pagaria hoje sobre esses R$100 mil? Só desculpa rapidinho, e tirando essa situação do simples inicial que a senhora colocou, essa situação do lucro presumido com equiparação é o melhor cenário possível. Provavelmente. É o melhor cenário possível hoje para a grande maioria dos laboratórios. Então, tudo depende muito do faturamento, sim, né? Sim. Do faturamento, como que ela é estruturada. 40 mil mês já vale a equiparação. Pois é. Então, assim, não precisa muito para já valer a pena a equiparação. E às vezes eu atendo pessoas já faturando bem acima e estando no Simples Nacional. Então, ou seja, pagando mais, né? Então, olha só, vamos voltar só para o slide aqui. Imagine hoje uma empresa no Simples Nacional, como o doutor falou, a gente passou lá para o presumido. Então, no presumido hoje, sem equiparação, nem estou falando de equiparação aqui, tá? R$100 mil. Quanto que ela pagaria hoje? 5.560. Hoje, no atual regime tributário. Quando entrar a reforma a partir de janeiro de 2026, praticamente dobra, gente. E detalhe, eu estou falando da alíquota de 10,6%, tá? Eu já estou falando da alíquota com a redução. Com a redução. Isso pegando a alíquota do IVA menor, de 26,5%. De 26,5%, tá? Ela já vai para R$10.600. Praticamente o dobro pagando em relação ao que se paga hoje. Então, existe... A conta que eu fiz foi essa, de 80% a mais. Assim, é uma realidade? E quando a gente fala que vai aumentar, quando a gente mostra números, a realidade muda, né? Porque, assim, a gente como bom brasileiro, a gente só sente quando bate no bolso. A gente fala em percentual, mas é só 1%, 2%. Mas quanto isso quer dizer em dinheiro? Dependendo do faturamento,
2% é muito dinheiro. Ah, é só 1, só 2. Soma isso num ano, 12 meses de faturamento. Quanto é que dá isso no final do ano? Né? Lembra a torneira com a água escorrendo e botando fora? Lembra aquele sonho que você podia estar fazendo com aquele dinheiro? É por aí o nosso caminho, né? Bom, e o que fazer, né? Porque eu também não quero ser aquele cavaleiro do apocalipse, né? Que só trago desgraça. Ela veio, agora vamos fechar, vamos fechar. Não tem mais laboratório. Ninguém mais vai trabalhar, não vale mais a pena. Calma, né? Então, da mesma forma que eu estou alertando que vai aumentar a carga tributária, que é uma realidade, a gente trouxe aqui agora algumas possibilidades de coisas que a gente possa fazer para diminuir e reduzir, então, esse impacto da carga tributária, certo? Bom, outra coisa, a gente falou inicialmente, né, sobre o custo. Então, primeiro, eu vou ter que começar a identificar para poder ver qual é o meu planejamento tributário, quanto eu ganho, qual é o meu faturamento, qual é o meu real custo. Porque olhar para aquilo ali e achar que aquilo ali tem um preço X de serviço, qual é o real custo? Então, uma parte é realmente assim, a clínica como empresa vislumbrar o custo de tudo para chegar no serviço. De quanto ela está cobrando. Estou cobrando barato ou caro? Eu ganho no volume, que é normal. Mas no volume, mas quanto está sobrando efetivamente, tá? Então, assim... Só, desculpa me interromper. Isso é uma coisa que, assim, que é um pouco cruel com a gente. Todo mundo aqui passa por isso, né? Que normalmente não é a gente que faz a nossa precificação. Ela é imposta pelos convênios, pelas operadoras de saúde. Então, só quis cortar a doutora para alertar. Eu falo com todo mundo, faça conta se vale a pena você atender aquele convênio, tá? Porque na maior parte das vezes esse volume de serviço atua contra o médico patologista. Muitas vezes a gente fica com medo, mas se eu não atender, o outro laboratório atende. Deixa atender, porque se o valor pago for abaixo do seu preço de custo, você está pagando para trabalhar. E aí você está recebendo um dinheiro, vai incidir o imposto em cima dele, tá certo? Que vai aumentar, como já foi falado. Então, se aquela operadora de saúde já tem uma margem ínfima, deixa ir embora, porque vai ser vantajoso parar de atender ele. Você diminuindo o seu número de atendimentos com convênios assim, aumenta seu ticket médio, diminui seu faturamento, ok, mas aumenta o que você ganha no final do mês. Você deixa de dono do laboratório para empregado do governo. Isso aí. Você está pagando para trabalhar, né? Bom, então, doutor, o que a gente vai fazer? Para não ser, então, cavaleira do apocalipse, né? A gente tem que fazer planejamento tributário. E você me mencionou antes da gente começar e disse assim, a gente fala de planejamento, as pessoas pensam que é sonegação. Não. Por que não é sonegação? Quando eu falo de planejamento, são as possibilidades dentro da lei. A gente não trabalha com sonegar e botar embaixo do tapete, né? Isso não é planejamento. Planejamento é o que a lei me dá direito. Perfeito. E de que forma que eu posso fazer a redução da minha carga tributária. Então, primeiro de tudo, a gente tem que analisar qual é o melhor regime tributário. Então, eu faço muito assim para as empresas. Hoje, tem empresas que estão no lucro real. Mas será que depois da reforma vale a pena eu continuar no lucro real? Será que se eu migrar para o lucro presumido e fazer uma equiparação não seria uma oportunidade melhor? E daí, doutor, não é o que eu acho, é o que os números acham. E isso é uma forma de fazer o quê? É comparativo numérico. A gente adentra na contabilidade, nos números, nos documentos e a gente planilha esses valores. Então, por exemplo, assim, lucro real, despesas. Mas quais são as despesas que tem aqui? Que realmente tá valendo a pena eu abater? Será que eu indo sem ter um trabalho tão grande do lucro real, será que eu indo pro presumido não estaria melhor com a equiparação? Então, primeiro ponto, estou no melhor regime, eu estou no Simples Nacional hoje, estou faturando mais de 40 mil, não tenho, às vezes não gasto nem já estou bem acima disso, vale a pena eu continuar no Simples Nacional? Eu já podia estar pagando menos dentro da equiparação. Então, primeiro ponto, para a gente conseguir aguentar o impacto da reforma, se planejar qual o melhor regime? Simples, presumido com equiparação ou lucro real? Esse é o primeiro ponto. Segundo, é a equiparação. Doutor, eu sou suspeita para falar, porque é a menina dos meus olhos, né? Para muitos, o pessoal fala assim, mas é uma coisa nova? Daí eu digo, desde 95. Daí o doutor diz, para nós a patologia foi desde 2009. O que acontece?
existia uma dúvida da equiparação, né? O que era equiparar serviços hospitalares? E ela veio definindo em 2009 o que se define como equiparação. Só desculpa, para quem a gente estava conversando antes, para ficar claro para todo mundo. Isso que a doutora está falando é que essa normativa da Receita foi publicada mesmo em 95, né? Então, assim, só que ela era ampla. Ela falava serviços hospitalares. E a gente daqui pagando imposto entendia, tipo, então eu presto serviço hospitalar, portanto eu me equiparo nessa normativa. Só que a Receita Federal, que visava arrecadar, fala, não, você não é um hospital. Você é um prestador de serviço, então você é da área de saúde, ok, perfeito, seu KNAI está ali, está tudo certo, mas você não se enquadra nisso. E ficou aí durante 14 anos, né, essa briga de um lado para o outro, até que o STJ decidiu, fez lá uma lista um tanto quanto grande de equiparação textual de todos os serviços que poderiam ser equiparados ao hospital, e aí os laboratórios de patologia estavam nessa lista, e daqui 2009 para frente acabou. Não há mais discussão e não teve mais essa briga, essa disputa o leão teve que pôr o rabo entre as pernas. A gente deu uma podada, e mesmo assim ele está sempre tentando morder, né? Então, ele não desiste. Ele não desiste, nem vai desistir, né? Então, assim, a equiparação, primeiro, eu não tenho que ser um hospital, né? Então, pessoal, não posso fazer equiparação porque eu não sou hospital. Não precisa ser um hospital. Eu não faço atividades hospitalares. Você não precisa fazer atividades hospitalares. O que o STJ disse? São todos os serviços que trazem saúde ao paciente. Ponto. No nosso caso, a gente até faz atividade hospitalar para as pessoas que têm uma percepção diferente. Não, sim, mais ainda, mas eu digo, mas é mais simples, entendeu? Quem pode mais, pode menos, isso, né? Então, vocês podem mais, quem dirá, quem pode menos. Então, o que acontece? No momento que eu trago saúde ao paciente, a Receita Federal tem uma tendência a querer restringir. Então, assim, é uma lei, ela trouxe esse direito, só que qual que é a urgência de praticar isso agora? Lembra que eu falei no início ali, olha, a reforma mexeu nessa parte aqui do PIS, COFINS, do Imposto sobre Serviço. Ele não mexeu em imposto de renda ainda. E o que é a equiparação? Eu vou trabalhar com o imposto de renda e a contribuição social. Então, isso não foi mexido ainda. Vai mexer? Eu acredito que sim, porque o governo não vai deixar sobrando benefício. Então, assim, eu tenho que correr porque se eu fizer a equiparação hoje, dependendo, eu tenho direito à restituição dos últimos 5 anos que eu paguei, e eu vou trouxe um valor aqui para vocês verem como é dinheiro, e daqui para frente eu tenho direito a economizar também. Ou seja, torneira, água, quero fechar a torneira, quero parar de pagar a mais. Então, dentro da lei, eu tendo os requisitos, né? Ser uma sociedade empresária, ter vigilância sanitária, ter um serviço efetivamente equiparado, claro, a gente mexe KNAI, né? Tem vários detalhezinhos, eu me equiparando, eu vou ter essa economia. E daí, doutor, eu trouxe aqui, já para começo de conversa, um valorzinho só para a gente ter uma ideia de simulação, tá? Porque daí, quando fala de percentual, o povo ainda não percebeu a vantagem ainda. Então, gente, olha só, prestem bem atenção. Eu peguei aqui um exemplo de uma clínica, né, de um laboratório com faturamento de 150 mil mês, tá? Ou seja, 1.800.000 de faturamento num ano. Sem equiparação, essa clínica vinha pagando em torno de 237 mil, quase 238 mil reais no ano. Com equiparação caiu para 106 mil, uma economia de 130.800. Gente, 130.800, sabe o que quer dizer? 55% de redução da carga tributária. E olha o que isso quer dizer. Fica mais legal agora de entender. Com 130 mil, eu consigo comprar 64,62 passagens para Buenos Aires. Lembra que eu falei lá no início que eu calculo tudo em voos, né? Então, assim, para quem gosta de viajar aí, você vai para Buenos Aires ou para onde você quiser com 130.800, acho que dá uma boa viagem, né, doutor? Para a família, para o passeio. Dá para levar até o cunhado. Até o cunhado. Bom, e daí, deixa eu até voltar um slide aqui. Para aquela clínica que tem direito à restituição dos últimos 5 anos, pensando numa média, assim, a gente usa a média como regra geral, 654 mil reais de restituição. O que eu faço com 654 mil? Vamos ver o que eu faço com isso. Olha que eu tenho alguns exemplos. Eu posso comprar uma BMW 2025, uma X1. Eu posso comprar um Jeep Compass 2025. Eu posso comprar uma Mercedes-Benz 2020. Eu posso ir para Lisboa fazer um pacote. Eu ainda posso ir para Punta Cana num all-inclusive de, né? Punta Cana eu gostei. Gostou? Então, assim, eu boto um pouquinho do que cada um possa gostar. Mas você tem noção que com 638 mil reais que você deixou pro governo, você deixou uma BMW,
uma Mercedes, você deixou um Compass, você deixou uma viagem para Ponta Cana e você deixou uma viagem para Lisboa. É por isso que eu comecei aqui a nossa live falando hoje de quê? De sonho, de dinheiro, do que eu gosto de fazer. Porque 600 mil, o teu sócio oculto foi lá e ficou com esse dinheiro. Foi o Leão que ficou com 638 mil. Enquanto podia ser da sua família, seu filho podia estudar fora. Enfim, pode melhorar o laboratório, implementar maquinário, né, outros equipamentos. Pô, é muito dinheiro. Tá. Posso só pegar um outro gancho? Gente, isso que a gente está conversando aqui agora é parte de trabalho de controle de qualidade, tá, do laboratório. Parte do controle de qualidade do laboratório envolve gestão financeira, que obviamente passa pelo planejamento tributário que a gente está conversando aqui, ok? Então, você organizar o laboratório envolve organizar todos os processos e fluxos do que obviamente vão estar diretamente ligados com o laudo, e diretamente ligado com o laudo está a parte financeira, a parte fiscal do laboratório, porque o faturamento é o que vai permitir você comprar insumo, você reformar seu parque tecnológico e se manter atualizado. Então, se 650 mil reais, você pode fazer meio a meio. Você pode deixar 300 para o laboratório, para, né, fazer um banco ali para comprar um scanner, por exemplo, comprar um corador automático, comprar um montador automático, né? Enfim, fazer o que quiser. E os 300 você pode, em vez de ir 64 vezes para Buenos Aires, você pode ir só 30. Você pode, né, vai uma vez por mês e tá perfeito. Bom. Ou seja, você consegue realizar para a sua empresa e para sua vida pessoal. Perfeito, exatamente, né? Isso. Que a gente não separa, né? Nós somos uma coisa só, né? A gente trabalha e a gente é pessoa ao mesmo tempo. Trouxe outro exemplo um pouquinho menor de 80 mil de faturamento, que vinha faturando 80 mil mês, né? Um total de pagamento tributário, né? Sem redução, 115.488. Com equiparação, 56.928. Uma vantagem de quase 60 mil reais. Quando eu falo de quase 60 mil reais, é quase um mês inteiro de faturamento. É como se um mês, é como você falou aquela hora, é um 13º, né? É como se eu tivesse não trabalhando, eu ficasse em casa sem fazer nada, né? Ou usando isso para implementar na clínica. Bom, o que eu posso fazer? Eu gosto de ver isso em dinheiro. Se eu for lá em restituição, ó, 292 mil, quase 293 mil, o que eu podia fazer? Como eu falo em viagem, né, doutor? Uhum. Então a gente poderia, uma viagem para Santiago do Chile, uma para Cartagena, uma para Lisboa, uma para Buenos Aires, uma para Punta Cana, outra para, onde é que eu botei aquele ali? Ali para o Peru, mais um Honda Civic 2025 de 240 mil e ainda sobra um troco de 18 mil reais. Tá bom. Tá bom, né? Então assim, é por isso que eu falo de equiparação como menina dos olhos, porque é real, essa economia tá na lei, não é sonegação. E eu tendo os requisitos, identificando esses requisitos, eu consigo essa economia. Eu economizo daqui para frente, e dependendo se eu tiver os requisitos também para trás, os últimos 5 anos. Ah, mas eu só tenho lucro presumido nos últimos 2 anos. Tudo bem, nos últimos 2 anos. Proporcional aos requisitos preenchidos. No máximo 5 anos. Então, pense que esse dinheiro não se pensava que ele ia voltar, né? Então, é uma forma de trazer isso. Ou seja, o que eu faço? O que é equiparar, na verdade, né? Dentro do slide fica mais fácil. Imagine uma pizza onde dos 100% do seu faturamento, o contador pega uma fatia de 32%. Isso é equiparação? Não, isso é só o lucro presumido. Então, pense 100 mil reais. A cada 3 meses eu faturei 100 mil reais, o contador pegou uma fatia de 32% e eu vou tributar 32 mil com a contribuição social e o imposto de renda. Perfeito. Agora, com a equiparação, ao invés de eu pegar essa fatia de 32, eu pego uma fatiazinha de 8. Imagina tributar, em vez de tributar 32 mil, eu tributo 8 mil com imposto de renda. Em vez de tributar 32 mil, eu tributo 12 mil na contribuição social. Então, esses valores que eu acabei de mostrar, essa diferença é por conta disso. Então, é a redução do quanto eu estou tributando e por isso que eu consigo aqueles benefícios que a gente acabou de ver. Portanto, né, para todo mundo entender assim que a equiparação ela é uma realidade, ela está na lei. Eu tenho que estar no lucro presumido. Eu estou no Simples Nacional hoje. Janeiro tá aí. A hora é agora de trocar para o lucro presumido, né? Porque uma vez por ano a gente tem que escolher para qual regime de tributação eu vou fazer o recolhimento. Só rapidinho, isso é interessante falar, porque essa equiparação e os últimos 5 anos, né, você reaver esse valor,
vale se você não tiver em regime especial como o Simples. Isso. Né? Porque o Simples já é um regime especial, então é tratado daquele jeito. Você reaver os últimos 5 anos vale se você estiver no lucro presumido. Perfeito. Tá? E Então agora é isso. a hora para mudar quem não está. O quanto, se você não está, a ideia, e se for possível, Isso. é mudar o quanto antes. Porque assim, todo janeiro a gente decide em qual regime. A primeira DARF que você paga, ela define qual é o teu regime de tributação naquele ano. Então agora é a hora de fazer o comparativo para ver qual é o melhor regime que eu estou, se eu devo mudar em janeiro, e se eu mudar, qual é? Será que é o presumido para ir para equiparação? Os números vão mostrar, tá? Então vamos lá, equiparação, tá na lei, não tem nada de sonegação, é uma realidade, eu tenho como restituir o passado, eu tenho como ter economia daqui para frente, são serviços equiparados àqueles que trazem saúde ao paciente, e isso é pacificado no STJ pela jurisprudência, tá bom? Bom, só para mostrar aqui, eu trouxe nesse quadro, quando a gente fala em relação à reforma, para quem faz equiparação e para quem não faz. Hoje, para uma clínica que tem lucro presumido, que está sem equiparação, ela pode tributar entre 16% e 19%. Quando eu for aumentar a partir de janeiro, já vai para 21,48%. Agora, olha só. Mas é só 3%. O impacto é menor. Para 13%, menos do que eu já estava pagando sem a equiparação. Então, bem ou mal... Em qualquer cenário vai valer a pena. Vai valer a pena, exatamente. Antes ou depois da reforma, ela vale a pena, tá? Perfeito. E a terceira solução? Eu vou pegar até o caderninho, porque isso eu acho que é a parte mais confusa da... É a parte mais confusa, Por que é a parte mais confusa? Olha só. Vamos fazer uma analogia com quem faz carnê-leão e livro caixa. Tá? O médico pessoa física. O médico pessoa física ganha 10 mil, declarou 10 mil, e ele usa despesas que ele tem no consultório, né? Ou pessoa física. A secretária, CLT, o aluguel, o condomínio, a água, a luz, a internet, o tráfego da internet, as luvas, o uniforme, o congresso. Ele faz o quê? Ele ganhou 10 e ele gastou 10. Um contra o outro zerou. Não paguei imposto de renda. Isso não se aplica para pessoa jurídica hoje. Eu só posso usar isso para pessoa física. Isso é carnê-leão e é uma coisa muito boa de ser feita, tá? Quem não faz deve também dar uma boa olhada nisso também. Mas, qual que é a vantagem da reforma tributária? A reforma me traz uma possibilidade, eu sou super contrariada com a reforma, mas essa é a parte boa. Então, assim, quando entrar a reforma, as empresas, né, as clínicas, vão começar a aproveitar também as suas despesas em relação a crédito. O que quer dizer isso? Eu fiz um desenho aqui, para ficar mais fácil. Eu, laboratório, compro de uma empresa produtos ou eu contrato serviços. Okay. Quando o laboratório pagou por esse serviço emitiu uma nota para o laboratório. Nesta nota está embutido o tributo. Então, por exemplo, se eu contratei um serviço, isso hoje, no cenário de hoje, eu contratei um serviço que custou 10 mil reais. Na nota fiscal aqui em São Paulo, por exemplo, que é 2% ISS, que é Imposto sobre Serviço, 10 mil, 9.800 é o que eu estou realmente pagando, 2% está ali de ISS. Então tá ali o valor. E depois tem PIS e COFINS na parte federal. Esse valor que eu paguei na nota fiscal, eu que estou contratando hoje, não tenho benefício nenhum. Perdi. Agora, o que vai acontecer a partir de janeiro? Quando eu contratei esse mesmo serviço, o tributo que vem na nota, que é o IVA, que é o novo tributo pela reforma tributária, eu paguei, embutido tal qual eu fazia no atual sistema tributário. Quando eu paguei esses R$2.200, quando eu for emitir a minha nota fiscal para o meu paciente, ou para o hospital para quem eu presto serviço, e eu tiver que pagar tributos sobre o meu faturamento, eu vou conseguir abater do meu tributo esse tributo que eu paguei na cadeia anterior.
Agora, duas perguntas. Eu acho que eu entendi isso. Né? A ideia não é tão complexa. A gente vai conseguir abater o crédito do imposto que eu já paguei para eu não pagar, né, duas vezes, eu não ser bitributado. Isso. Perfeito, totalmente lógico e justo. Tá. Então tá. Agora, isso vai ser feito de forma automática só em 2033, não é isso? Isso. Até lá a gente vai ter que usar a munheca para ficar fazendo conta e soltando. E uma conta maior ainda, que é o seguinte. Dependendo do regime de tributação de quem eu compro ou de quem me presta serviço, olha só, a gente falou aqui, Simples Nacional, Presumido Real. Tá. A partir de janeiro de 2026... quem estiver no Simples Nacional, então, por exemplo, eu, laboratório, comprei luvas, tá? De uma empresa que vende essas luvas. Só que ela está no Simples Nacional. Dependendo da forma que ela for recolher o próprio IVA, que é o novo tributo da reforma, ela vai me dar direito a crédito ou não. Ou seja, para eu poder ter crédito e abater do meu próprio tributo, que quando sai para eu pagar, aproveitar esse crédito do tributo que eu paguei, essa empresa que está me fornecendo as luvas, ela tem que me dar direito a crédito. Como que eu vou saber se ela me dá direito a crédito? Eu vou ter que perguntar para ela, qual é o teu regime de tributação? Você está no Simples, no Presumido ou no Real? Se ela estiver num regime de tributação especial, como o Simples, por exemplo, ela não vai gerar crédito para eu bater no meu IVA. Vai dependendo da forma que ela vai recolher. Olha, eu falo que é confuso. Não, é confuso. É confuso. Não, eu acho até difícil assim de abordar sem, né? É assim, ó, vamos pensar assim. Eu estou no Simples Nacional hoje. Vamos pensar hoje. Como é que funciona? O contador soma todas as minhas notas fiscais, soma e aplica uma alíquota e manda uma DAS para pagar. Pronto. Perfeito. Tá. Isso hoje. A partir de janeiro, eu Simples Nacional, eu tenho que escolher como que eu vou pagar o Simples IVA, Nacional e o IVA. Ah, porque vai estar na transição. Na transição. Tá. Eu escolho pagar o Simples Nacional e o IVA por dentro. Eu vou somar tudo e vou pagar por dentro. Ele fica parecido como se fosse hoje, né? Essa empresa que optou por isso, ela vai pagar mais barato. Só que, para quem ela fornecer o serviço, ela não vai conseguir obter o crédito. Ela não vai dar crédito. Então, se eu, laboratório, comprei luvas dessa empresa, do Simples Nacional, que paga Simples e IVA por dentro, eu posso estar pagando o produto mais barato dela, mas eu não vou ter crédito. Então, é cálculo. Eu estou pagando a luva mais barata de A do que de B. Então, eu paguei 1.000 por essas luvas, enquanto que para a outra era 2.000. Tá. Então, a gente olha, primariamente, eu prefiro comprar do que está me vendendo mais barato. Eu tenho que fazer agora vou ter que fazer a conta, né? Isso. Porque eu tenho que ver ou o preço dele é mais barato, ou o crédito que ele me gera vai me gerar um resultado melhor. Isso, né? Ou seja, comprei a de 1.000, não me deu crédito, porque ela recolhe de uma forma que não me dá crédito. Então, a princípio, eu paguei mais barato. Será? Se eu comprasse daquela de 2.000, que é mais caro, por que ela está me dando crédito? Porque ela também está no Simples Nacional, só que ela paga o Simples Nacional e ela paga o IVA por fora. E quando ela paga por fora, ela paga mais caro, mas me dá direito a crédito. Então, o que todo mundo vai olhar? Para trás. Quem me dá crédito? E assim, sucessivamente. É igual uma cadeia industrial. A gente, então, quando eu falo a gente laboratório, eu estou colocando todo mundo como lucro presumido, porque é o que é vantajoso para 99% das pessoas, né? Então a gente, assim, teoricamente, vai ser um bom fornecedor. Sim, porque a gente vai gerar crédito para todo mundo. O hospital que contrata o laboratório que está no lucro presumido, quando você emitir tua nota fiscal para o hospital... Inclusive para plano de saúde, né? Inclusive para plano de saúde. Olha só, vamos pensar em indústria. A máquina saiu da mão de um, que foi para a próxima esteira, que foi para a próxima esteira. Cada uma dessas etapas incide um tributo. Automaticamente, o que vai acontecer? Eu, como laboratório, tenho que olhar para trás, a etapa que veio de trás, para ver se ela está me dando crédito. Com o crédito que ela me deu, eu vou conseguir abater do tributo que eu vou pagar. Então, analisem de quem vocês estão comprando e de quem vocês estão contratando serviço. E agora vamos olhar daqui para frente. Quem está me contratando? O hospital que está me contratando, ele também vai querer crédito. Então, se hoje eu for no laboratório que estiver no Simples Nacional, e eu não recolher o meu Simples Nacional por fora, eu não vou dar direito a crédito para o hospital. Ele vai querer continuar que eu sendo
Eu, o prestador de serviço? Ou eu vou ter que mudar e rever o meu regime de tributação? Porque todo mundo vai querer crédito agora. É uma cadeia. Então, essa é a parte boa da reforma. Mas ela só vai ser boa para quem fizer esse planejamento, para quem olhar de quem compra, de quem contrata, para quem presta serviço, porque é uma cadeia. É etapa por etapa. E aí que tá. E isso é essencial e é necessário. O que a gente falou antes? A reforma vai aumentar a carga tributária? Sim. Como é que eu minimizo? Como é que eu diminuo esse impacto? Planejamento tributário, onde eu vou olhar de quem eu compro, de quem eu contrato, para ter crédito, para diminuir o meu tributo na saída. Ou seja, planejar é olhar de quem eu contrato, para quem eu vendo, qual é o regime de tributação, o meu, quem está antes e quem está depois de mim. Então, é obrigatório que hoje eu revise os meus fornecedores. Eu vou ter que... Todo mundo vai estar revisando as suas relações hoje. Antigamente não fazia diferença, porque... Isso o imposto dele é dele. Isso já acontecia para quem é do comércio e da indústria. O comércio e a indústria, isso já acontece. A indústria eu sabia que funcionava assim na base do ST. Isso. Né? Uhum. Assim, tanto que era uma confusão para você conseguir. Assim, eu até falava brincando com os amigos que tem grande indústria que assim, 40%, 50% do resultado final do ano é exatamente isso, na base do ST. Por exemplo, assim, ó, eu vou num bar e peço um chopp. Paguei ICMS naquela, né, que é imposto sobre o comércio da bebida. Só que o bar já comprou aquela bebida da fornecedora, que já comprou de outro. E de um para o outro, esse ICMS, que era sobre o serviço do shopping, vai acumulando. Um ia compensando o outro. Isso já existia, a gente chama isso de não cumulatividade. Só que, para nós, no serviço, isso não acontecia. Tanto fazia o quanto você pagava de tributo. Agora não. Já que eu vou ter... Então, assim, já que eu vou ter um aumento de carga tributária, e isso é fato, eu preciso diminuir essa minha carga como? Planejando. Primeiro, equiparação. Segundo, estou no regime correto, principalmente porque, para quem eu vou prestar serviço, vai querer crédito também. E terceiro, eu tenho que olhar as etapas anteriores e depois para aproveitar esse crédito. Porque no que eu aproveito o tributo que eu paguei na etapa anterior... Quando eu for pagar o meu tributo, eu vou fazer igual o livro caixa. Eu vou abater do que eu tenho que pagar. Isso, exatamente. Eu vou conseguir abater. Então, não tem como fugir disso. Só rapidinho, vou pegar um gancho. Gente, aí só quero reforçar uma coisa que a doutora falou. Não existe a possibilidade de querer você perceber e sonegar. Quem acha que é esperto, que está recebendo, não, vou receber em dinheiro, porque aí eu não lanço, não sei o que, eu deixo aqui no caixa do laboratório e pego no final de semana para ir almoçar. Não faça isso. Primeiro, porque aí você perde totalmente o controle do seu dia a dia. E segundo, vai ser pego, tá? O sistema bancário e tributário no Brasil, ele, assim, mais avançado que FBI e CIA. E está ficando cada dia mais instrumentalizado. A gente acha, não, o governo XY. Não, tá? Isso tem muito mais a ver com o avanço tecnológico e do sistema bancário. Por exemplo, eu não lembro a última vez que eu saquei dinheiro. Entendeu? Hoje é tudo cartão Pix. De crédito, débito e Pix. Isso. Entendeu? E olha só, tu falou de tecnologia. O Brasil, ele tem um sistema chamado ARPIA, que é um sistema canadense, que é de maior tecnologia. A gente brinca que é o Tiranossauro Rex, porque hoje ele interligou todas as pontas. Então, hoje a Receita só não pega mais porque falta braço humano, porque o sistema já acende luzes vermelhas. Só que para essas luzes vermelhas, eles têm que manualmente verificar, e ainda faltam algumas mãos. Então, por exemplo, assim, Pix, que você mencionou. Acima de R$6.000 que cai na Pix da conta do laboratório, a Receita já sabe que entrou 6 mil lá. Então, aí eu não declaro e não emito nota. Tá tendo a conversa de que baixar esse valor, não, aliás, aumentar o valor para 15 mil, né? É que assim, a pessoa física é 4, pessoa jurídica é 6, né? Deu aquela confusão toda. Mas mesmo assim, é muito fácil entrar 6 mil de Pix. Então a pessoa fala assim, não emite nota porque é só movimentação financeira. Olha só, toda movimentação financeira. Primeiro, eles sabem. Cartão de débito e crédito. A operadora do cartão, ela tem por obrigação de lei de informar a Receita Federal de toda a movimentação financeira que passou na maquininha. Então, passou na maquininha, tem que emitir nota, porque a Receita já sabe que você passou. Recebeu. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, o Pix
É igual a maquininha. Perfeito. A movimentação financeira, não adianta você botar para debaixo do tapete. Então, assim, ao invés de você ficar botando embaixo do tapete, né, e sonegando, o que é o ideal? Com um planejamento você consegue sair do risco, emitir o que você tem que emitir dentro do melhor regime de tributação, pagando igual ou pagando menos. Por quê? Se eu pagar igual ao que eu já vinha pagando e estar regular, sem risco de autuação, por que é autuação fiscal? Quando o fisco identifica que você está sonegando, ele vem e te cobra a diferença desse período. Mais multa e juro. Tem a multa de 75%, a né? 150, doutor. Nossa. De 75 a Mais 75 juros, é a menor. A 150. Sem contar o risco de processo crime de sonegação fiscal. E hoje o processo crime de sonegação fiscal, ele só é extinto com o pagamento do débito. E às vezes ele anda mais rápido que o processo fiscal. Eu não tenho dúvida disso. Então assim, por que se eu posso fazer um planejamento onde eu pago a mesma coisa que eu estou pagando hoje, mas regularmente, sem sonegação, dormindo tranquilo, porque eu acho que todo mundo quer dormir tranquilo, ou eu consigo fazer o planejamento e pagar menos. Então eu saio, que é o melhor, eu vou ter um impacto de reforma? Vai aumentar a carga tributária? Sim. Só que os despreparados vai ser muito pior. É como a gente brincou. A senhora já tranquilizou meu coração. Primeiro porque a senhora fez a conta e mostrou que o impacto vai ser um pouquinho menor por conta da equiparação que vai ser mantida. Sim, isso foi uma notícia muito positiva, pelo menos para mim. E com o crédito, que ainda tem a ver como vai exatamente funcionar, e aí vou ter que requalificar os fornecedores, talvez chegue bem próximo da situação de hoje. Exato. Ou seja, sabe assim, estão prevendo que vai vir um furacão. Daí nós vamos construir o quê? Um bunker, né? Para me abrigar. E vai passar o furacão, ele vai destruir algumas coisas. Só que eu vou estar viva embaixo do bunker. Então, assim, o furacão está chegando. Agora, aquele que não se organizar, não se planejar, ele vai ser pego no meio do furacão. Ele vai estar no olho do furacão. Sabe aquele tem a vaca, carro, tudo voando? É tipo isso. Agora, se eu me planejar, vou ter o impacto da reforma? Vou. Vai ter aumento de cara? Vou. Só que eu me planejei. Eu consegui usar dos meios legais para regularizar a minha situação, para pagar menos, para restituir tributo. Então, assim, é a chance de eu restituir tributo, pagar menos e regularizar o que está hoje, né, com risco de autuação fiscal. Perfeito. Então, apesar de eu ser o cavaleiro do apocalipse, eu também trago boas notícias. Bom, vou tirar umas perguntas. A senhora tem mais alguma coisa para falar? Não, vou deixar só meu Instagram aqui, pessoal, se quiser. Tá joia. Tirar algumas perguntas, eu acho que vale a pena a gente rever aqui para responder nesses últimos minutos finais aqui. Tá? Uma pergunta que foi bem frequente aqui. Só pode fazer o pedido da restituição quem estava no regime de lucro presumido, correto? Presumido, e tem que ter outros requisitos. Não, é perfeito. Tipo assim, mas pelo menos eu digo presumido. Assim, a pessoa, né, o laboratório que estava no regime de lucro presumido, isso. E ele tem que satisfazer todos os quesitos da lei 9.325, né? A gente basicamente a vigilância sanitária. Isso que eu ia falar, porque a gente fala assim, parece que é uma coisa. Não, é bem simples, na verdade. Assim, o alvará sanitário, tá, gente? Que a gente fala, não, tem que satisfazer. O texto da lei, ele impressiona, mas na verdade, assim, se você tem alvará sanitário emitido pela Visa, você atende os quesitos da Anvisa, portanto, você satisfaz isso. Segundo, é sociedade médica limitada, não é isso? Sociedade, porque assim, se você for uma sociedade civil registrada no cartório, não pode. Isso. Tá, então tem que ser uma sociedade empresarial. Empresarial, na junta isso. Comercial. Tá? Ótimo, E tem um detalhe que é importante. Antes a Receita falava o seguinte: se for uma sociedade individual, não pode. Em março desse ano ela disse o seguinte: pode ser individual, desde que você tenha um caráter de empresa. Você realmente seja um laboratório, você tenha pessoas que trabalham com você, você tenha equipamentos de alto custo. Uma coisa que eu não sabia. Então, uma Eireli, por exemplo. A Eireli não tem mais, tá? Hoje ela foi extinta, a Eireli. Olha, isso eu não sabia. O nome Eireli não existe mais. Hoje ela é só individual. Tá, ok. Mas mas individual. Empresa individual. Só que ela é uma individual que eu tenho que ter um corpo empresarial. Não, perfeito. Mas, por exemplo, um laboratório constitui isso. Sim, você é sócio individual, não tem mais nenhum sócio.
Tá, você tem pessoas que trabalham para você? Você tem um laboratório? Você tem equipamentos de alto custo? Você consegue mostrar que apesar de você ser sócio individual, aquilo ali Você é uma funciona empresa? como uma empresa, né? Isso. Porque assim, ó, o que a Receita Eu acho fala? justo, inclusive. Porque assim, a gente sabe que tem muitos, né? E não tô condenando, que cada um também luta como pode. A gente usa muito disso como sociedade empresária. Eu tenho na junta comercial, mas eu não sou uma sociedade empresária. Na verdade, são 2 médicos que é disfarçadamente, né? Então, é de fato e de direito. De direito, na junta comercial. De fato, quando eu olho para aquilo ali, eu entendo como uma empresa, sim. Então, individual, mas com corpo de empresa. Teve uma pergunta aqui, que eu acho que a gente já meio respondeu, mas vale a pena para ficar claro. Um patologista que atua como PJ prestando serviço para um laboratório, ele pode pedir a equiparação? Pode, contanto que ele atenda esses serviços, isso, né? Então, e assim, gente, se você for uma empresa de um único patologista sem ninguém contratado, você não, a doutora respondeu aqui agora, você não está satisfazendo o quesito, tá? Ou assim, ou eu tenho são vários sócios. Ok, a gente consegue, mas daí... Porque aí entraria no campo de sociedade empresarial. E empresária mesmo, que eu tenho vários sócios, né? E elas têm que estar registradas na junta comercial. Isso. Porque às vezes, assim, sociedade civil é aquela lá no cartório de pessoas jurídicas. Perfeito. Eu posso ter 20 sócios, mas se estiver lá, não pode. E foi uma pergunta, tem diferença de ser uma sociedade comercial aberta, registrada, junto comercial, de ser uma sociedade anônima para isso? Não, porque daí é só formato. A anônima também vai ser registrada, também não tem problema. Então, só não é público. Isso, mas não faz diferença. Tá. Ok, já falamos do simples. Outra pergunta em relação aos créditos. Os créditos fazem sucesso aqui. Em relação a... Só pode ser aproveitado se a empresa original tiver recolhido, né? O fornecedor tiver recolhido. Aí tem detalhe. Isso está sendo regulamentado. Tem mais isso. Por exemplo, eu tomei crédito daquilo ali. Agora, no primeiro momento, eles não têm regulamentação ainda. Presume-se que foi recolhido o tributo. Com o passar do tempo, eles vão implementar um sistema de checagem de todas as etapas. Eu tenho crédito de R$1.000, então vou aproveitar 1.000 para pagar aqui. Mas se aquele lá que me prestou serviço e me deu crédito não pagou o seu próprio tributo... Eu vou ser descontado. Você então, glosado ali. Eu tenho que pedir o comprovante que ele pagou. Vai ter outras formas de operacionalizar, não é nem o pagamento em si, tá? Os sistemas vão mostrar isso com o tempo. É que não está regulamentado ainda. Sim, eu estou imaginando. Isso depois de 2033, eu acredito que seja tudo automático. Tudo automático. Mas agora no início eles nem sabem bem ainda como isso vai ser apurado. Vai ter 3 níveis tecnológicos, tá? No 1, 2 e 3. No 3 vai ser lá rígido. O primeiro que eles estão implementando chama também Split Payment, que é o seguinte. Você emitiu sua nota, teu paciente pagou, o hospital pagou, na hora já vai recolher o tributo, já vai direto para o fisco. Então, hoje isso não acontece. Hoje eu consigo girar com dinheiro. Eu recebo dinheiro, eu tenho giro, aqui um intervalinho e tem a guia para pagamento. Quando essa sistemática de controle ficar rígida, que são 3 etapas, quando eu receber, já pega na hora. Já sai direto ali do meu recebimento, eu já recebo líquido o valor do serviço e a parte tributária vai direto para o governo, ou seja, acabou a sonegação. Não tem mais como sonegar. E o mesmo com crédito. Então, são controles de nível de tecnologia que vão definir como é que eu vou saber se aquele ali pagou ou não para me dar crédito. Perfeito. Tá. Gente, tem mais 2 perguntas aqui. Eu acho que pelo andar da hora... Tá? A gente já estourou um pouco o nosso tempo aqui, tá? Mas eu queria passar um último recado e depois vou abrir a palavra para a doutora aqui para ela encerrar. Faça um planejamento tributário. Você consegue, a gente vive num regime tributário que era caótico e agora está ficando, ainda é caótico, ainda é uma máquina de fazer louco, mas agora está medicado, tá? Tá, a gente vai ter o tempo ainda de tolerância até a medicação, mas a partir de 2033 vai estar melhor, vai ser mais fácil de se entender e a gente vê exatamente o quanto está pagando e saber o quanto tem de crédito para poder ter direito. Falem com seus contadores, com seu advogado tributarista. Se você não tem um advogado tributarista, arrume alguém, tá, para lhe orientar, para sentar junto com o contador e fazer o planejamento adequado.
Porque vocês viram aqui a conta, isso é uma conta de um faturamento não muito alto. Não, eu peguei uma médiazinha. Entendeu? Uhum. A depender do faturamento, gente, assim, você consegue aquelas coisas. Ah, mas é caro, não tenho dinheiro. Muitas vezes o laboratório não tem dinheiro porque não sabe faturar como deve faturar, utilizando as regras do CBHPM, e está num regime tributário inadequado a ele. Tá? Então, sente com um contador, procure um advogado tributário, põe todo mundo para conversar numa sala e arrume o planejamento. Tá? E eu queria agora passar para a doutora para a gente poder encerrar a live. Tá? E uma outra pergunta que fizeram aqui. Tá? Ficou gravado, vai ser disponibilizado, tá certo? Eu não sei exatamente quando, porque tem o tempo aí da edição, tá? Mas vai ficar disponível junto com as aulas, tá certo? Então, doutora, para a gente poder encerrar. Pessoal, então acho que em uma hora a gente, né, teve que fazer de forma bem resumida, né, doutora? Mas assim, fiquem atentos, nós temos aí 2 meses para a vigência da reforma, a hora é agora, né? E a gente fala na advocacia que o direito não protege os que dormem. Então vamos acordar, se planejar, ver se realmente a gente está no melhor regime, vamos economizar, né? Lembrem que preço, custo, tributo. Tributo pago a mais, ele impede que você tenha a realização de sonhos e que você cresça, inclusive, como empresa. Então eu fico à disposição, né, doutor? Quem quiser me seguir, inclusive, no Instagram, ali, professora Letícia Vogt, tem bastante conteúdo aí sobre a área de saúde, é a minha especialidade. E fico por aqui, agradeço a oportunidade. Foi muito bom conversar, eu acho que foi um assunto, assim, pesado, árido, mas alegre, né? E feliz, eu acho que é mais ou menos o mesmo raciocínio da patologia na graduação. Eu acho que ele se faz necessário diante da situação. E eu acho que a gente pode esperar mais para frente uma nova conversa quando definirem primeiro as regras de tributação da PF, que está em mudança agora. Isso influencia tanto o patologista que presta serviço como PJ para um laboratório, quanto o próprio laboratório. Tá? Então, parte desse planejamento tributário que eu comentei vai passar por isso, tá? Pela distribuição de lucros. A maneira como ela é feita tem que ser adequada a essa nova realidade. Como tem que fazer? Não tem receita de bolo, quem me dera que tivesse, não é tão simples. Até porque, como a doutora falou, muitas das regras ainda não estão definidas, é tudo projeções, tá? Mas algumas coisas já mudaram e algumas realidades a gente tem isso já em mente. Então, a equiparação que era vantajoso para a grande maioria, para mim agora virou regra. É a cereja do bolo. A única receita de bolo que eu vou recomendar agora vai ser essa. Exato. A equiparação de serviços hospitalares mesmo, quando for possível. Né? Exato. Tá certo? Então, agradeço a todos pela participação. Tá? Dúvidas que tenham podem encaminhar, podem procurar a doutora, procurem seus contadores e advogados. Tá joia, gente? Muito obrigado e boa noite. Obrigada, muito boa noite.